E aí, pessoal, bom, hoje eu recebi aqui um chamado de um colega meu que já estudou comigo ali, fez pós-graduação em UX comigo aqui. E aí ele soltou um assunto aqui que ele queria conversar, né? Trocar uma ideia, então resolvi marcar. Eu disse, bora marcar um papo pra gente conversar, bora. E aí eu tava vendo aqui na agenda agora há pouco, que loucura, aí tem mais outra pessoa aqui, não faço ideia quem seja, então é bom que a gente já conhece mais alguém agora do cenário aí. Bora conversar com a galera. Meu colega ali é o César Bertoni, ele já trabalhou ali como lead UX numa empresa no grupo SC, na parte de aplicativos ali. Já fez, né, como eu falei, ele estudou comigo na pós-graduação, a gente fez um case ali no hackathon até, que foi o ganhador do nosso projeto ali da pós. Então o cara ali também manda bem pra caramba. E aí, infelizmente, né, por conta dessas intempéries do mundo, o cara tá ali open to work, mas tá ali cheio de vontade de vencer e cheio de garra aí no mercado. Então eu vou trocar uma ideia ali com ele, que o tema sugerido, inclusive, eu achei bem legal para discutir, que é a ideia de desafio de UX, dos UXers, né? As pessoas que trabalham com design ali, com experiência, dentro de empresas grandes ou de startups, né? Será que tem alguma diferença na abordagem ali? Como é que lida com isso? Ele já teve essas experiências recentes, pelo que eu entendi ali. Já foi lead design numa empresa que era grande até, só que em uma equipe enxuta. Já trabalhou em outros lugares também, como consultoria ali, que teve uma equipe enxuta, mas que trabalhava em projetos grandes, inclusive, e também em equipes que foram um pouco mais, como é que fala, volumosos até ali, por conta de ser consultoria. Então vamos ver até o que ele traz aí para a nossa discussão. E aí a pessoa convidada que ele colocou, e aí fica o convite para você também que está escutando isso aqui, você pode marcar aí comigo, bora marcar uma call, bora conversar sobre o assunto no nosso dia a dia ali, e pode chamar, tem uma galera, não tem problema não, pode chamar o povo aí. Então tô totalmente aberto, até é bom porque conheço outras pessoas ali. O cara que ele chamou é o Guilherme Pressuto. Eu não sei qual é a especialidade, mas eu acredito que o meu colega vai apresentar ele pra gente aí, então bora conversar com o cara. Deixa eu chamar ele aqui. Opa. E aí, beleza? Beleza? Prazer, Guilherme. Prazer, Jefferson. Você já te colocou nessa furada aqui hoje, foi? Você viu? Eu mandei mensagem pra ele aqui agora, mas até agora não respondeu não. Ixi. Deve estar ocupado com alguma coisinha ali, já vem. Eu tava falando com ele hoje mais cedo, mas depois não falei mais não. Falei umas 5 horas com ele. Bom, enquanto ele espera, você te explicou como é que é esse projeto que eu tô fazendo, tô iniciando aqui na verdade. E aí, cara, beleza? Sem áudio, é isso aí. Teste. É isso. Agora sim. E aí, beleza aqui, beleza, Jeff? Tudo certo? Modo normal de toda a call. Começa com um teste, tá me ouvindo? Como é que tá o microfone aí, pô? Acho melhor vamos fazer um teste aí. Tá bom, viu? Tá bom. Tem sem chiado nem nada. Assim. Ó, tem essa opção aqui, que tá no Siren X. Tem essa opção aqui que tá o Nari. Qual que tá mais interessante? Nossa, a anterior tava muito mais limpa, viu? Então bora. Siren X aqui. Aí. Oi. Chega de baixaria. E aí, cara, como é que você tá? Tô bem. Trouxe outra pessoa pro rolê aqui pra colocar no fogo também? Pois então, rapaz, o Gui é uma pessoa que passou por muita cultura diferente. Eu acho que ele vai ser bacana pra conversar. É mais legal quando outra pessoa apresenta, né? Então, em vez dele se apresentar, eu vou apresentar ele. Bora lá. O Gui é desenvolvedor e
Ele começou trabalhando no Nubank, ainda da startup, em 2023. Depois disso, ele trabalhou também com cultura de empresa pequena nos Estados Unidos, fazendo freelance, e também na Inglaterra. Então, ele teve cultura de outros países para empresas pequenas. E, por último, ele está trabalhando na Automeric, cara, a empresa responsável pelo e-commerce ali. Então, agora ele está numa empresa bem grande também. Várias culturas diferentes aí, para trazer um pouquinho da experiência. Ô, louco, abemos um dev na conversa. É isso aí. Isso aí. Ótimo. E aí, cara, bom, tu tinha comentado ali que a ideia é falar sobre essa abordagem, né, de cultura de diferentes desafios de UX em empresas grandes, em empresas pequenas. Provavelmente você deve ter alguma coisa na cabeça de introdução, assim, de tipo, de ver de diferença, ou de saber de diferenças, ou de escutar alguma coisa. Conta aí, que bota pra fora. Cara, é uma coisa assim, uma coisa que eu achei que não ia pegar tanto, né, quando eu comecei, que UX Design é UX Design, você precisa entender onde é que tá doendo mais e resolver o problema da melhor maneira que for. Tem gente que gosta de processo, tem gente que não gosta de processo, vai ter sempre lado escuro e lado claro, brigando, né? Mas para mim foi um grande choque de realidade. Quando eu saí de uma startup super pequena, né, de medicina, para trabalhar na maior empresa, na maior distribuidora de medicamentos da América Latina, né? E foi uma coisa assim, pô, cara, me chamaram para trabalhar, não sei se eu vou, não sei se eu estou preparado, assistei um pouco e fui, e aceitei. Mas é muito diferente, cara. Foi muito colocar a mão na massa, muito fazer as coisas acontecer, porque eu tava muito achando que o pessoal ia estar com o processo estabelecido, que o pessoal ia estar com tudo em cima, né? Porque, pô, cara, é a maior empresa de medicamento da América Latina. Os caras têm dinheiro pra caramba, né? Os caras faturam bilhões ali. O produto que eu entrei na época já estava vendendo ali perto dos 700k de GMV, sabe? Quando eu entrei, mais ou menos, a gente estava com uma nota 3.6 nas Store, mas eu entrei em um lugar onde não tinha processo definido, não tinha questão de processo definido, não tinha questões de design system para o designer trabalhar, não tinha cultura de design, não tinha cultura de pesquisa, não tinha nada. Então, eu estava numa startup pequena que estava melhor estruturada no time de produto do que a empresa que eu entrei ali, que é uma das maiores da América Latina. Foi um choque cultural muito grande, cara. Foi muita coisa assim. Eles são muito bons no processo de RH, eles são muito bons no processo de venda, processo de logística, mas cultural, ser rápido, ser estratégico, ser ligeiro, rápido, é bem diferente na cultura que eu trabalhei ali. Saúde é um lugar onde o pessoal é muito hermético, né? Muito fechado. Eles estão tem uma maneira já de trabalhar e estão muito acostumados com isso, né? Não se modernizam tanto. Farmácias, assim, é uma das coisas que a gente sempre ouve dos stakeholders, como eles não se adaptam tão bem. Era mais ou menos isso que eu estava pensando. Entendi. É interessante isso, porque assim, eu já ouvi e já presenciei, já estive em cenários bastante diferentes também. E esse lance de chegar e ter uma infraestrutura, aliás, um passinho para trás, esse lance da expectativa sobre a infraestrutura, é muito interessante, porque já cheguei em lugares que, tipo, cara, era basicamente, não era que era tudo mato, era que você ainda tinha que andar alguns quilômetros para chegar lá no mato. Então, assim, era assim, mas os processos eram tranquilos de lidar, ou aqueles que não existiam eram tranquilos de se propor, né, para implantar, para testar. Isso em dois momentos, em dois níveis, inclusive, duas grandezas de empresa.
Já encontrei isso em empresa grande, já encontrei isso em empresa pequena. Ao mesmo tempo que eu encontrei totalmente o contrário, e diverso, em também os dois ambientes. Chega a empresa grande que, tipo, cara, tem tudo, já tá tudo padronizado, tem um monte de coisa já pré-preparada, tem um time cuidando disso, daquilo, outro, infra, do que você quiser, levantou a mão, já tem gente para atender, e vai bem rápido assim, só que os processos, para qualquer mudança que for, demora uma volta no navio, assim, para poder implantar qualquer tipo de mudança. Ao mesmo tempo que também empresa pequena, que tinha algumas coisas pré-definidas, assim, algumas coisas já meio que pré-definidas, assim, poderia ser utilizada, já dava para andar de boas, assim, tipo, não um design system, mas pelo menos um style guide, um projeto, eles tinham comprado uma biblioteca lá, inclusive, que agilizava lá eu não ter que ter criando as coisas do zero, o Dev também utilizava essa biblioteca lá, já para não ter partir do zero e tal. E era pequeno, um pouco estruturado ali já do que eles conseguiam fazer, do que eles conseguiram fazer até então, pela quantidade de pessoas, mas também os processos demoravam para um caramba para poder ser implantado, porque a burocracia, tá tentando lembrar dessa palavra, a burocracia tá na cabeça das pessoas, né? Que embora não tinha muita hierarquia, não tinha muito para o que ser barrado, justamente a burocracia que está na cabeça das poucas pessoas que estavam no meio do caminho fazia com que a coisa não andasse, a cultura não fosse para outro patamar. Não, peraí, isso aí a gente tem que ver, porque talvez ano que vem a gente faça tal coisa. Não, cara, mas é que eu só quero usar o formulário do Google, é só isso que eu quero fazer. Tipo, tá bom? Eu não quero criar um novo sistema, eu não queria criar um departamento, eu não estou querendo contratar pessoas, eu só queria usar o formulário do Google, pode ser? Não, porque aí a gente tem uma plataforma que a gente já usa aqui, mas ela nem funciona direito, então a gente tem que ver quais são as outras possibilidades aí e tal. Então, mas o formulário do Google já funciona, é só eu usar, você pode deixar eu fazer isso? Não, mas, ou seja, aí na terceira, quarta vez você tenta argumentar e fala, ok, já entendi que o processo é by de burocracia, isso não tem nem um formato para se fazer. Então, assim, tem uma miscelânea de formas que você encontra realmente de grandes ou de pequenos, assim. Cara, eu já me senti, eu não sei se você tem esse mesmo nome, mas eu falo que é a síndrome do Tiranossauro Rex, né? Você fica com os bracinhos curto pra caramba. Mas eu sofri muito com isso para tentar implementar pesquisa, principalmente na época que eu queria trabalhar com medicina, conversar com médicos, né? Entender como conversar com clínicas. O pessoal ficava, não vamos conversar com o médico, não vamos fazer entrevista, não. Eu conheço o público, eu conheço o meu cliente. Eu conheço o meu cliente, é ótimo. Não, isso, eu peguei uns freela por recentemente, vai cara, mim, daí... eu tenho 3 anos de experiência no mercado, eu conheço tudo, vai por mim. Não, na hora que você vai conversar com gente que tem experiência, com o empresário mesmo, atendeu o empresário direto, aí muda completamente de forma, completamente de figura, né? Tipo assim, vamos fazer um e-commerce, tá pronto ali, ó, vamos fazer rapidinho ali, já tá funcionando. Eu, nesse tempo que eu trabalhei com contractor, era bem isso. Como eu lidava direto com o cliente, direto com o dono da empresa ali, eu tinha que fazer o que ele pedia. E não tem jeito, ele não estava me pedindo para fazer, para pensar ali da melhor forma de fazer. Ele estava me passando o que ele queria, da forma que ele queria, e ele queria que eu fizesse. Então, tem empresa que é assim. E tem empresa que já te contrata pela sua experiência, né? Pelo seu conhecimento. Eles querem que você sugira novas formas, que você encontre a melhor forma de fazer algo, que te incentiva, às vezes, até pensar diferente, né? Olhar o processo que é feito hoje e questionar. Falar, por que é feito assim? Por que não daria para tirar essa parte? Por que não daria para mudar isso? Pois é. O interessante é que
esse discurso, inclusive, do queremos pessoas críticas, aparece nos dois cenários, né? No momento do RH, eu digo assim, aparece nos dois cenários, esse mesmo discurso. Não, queremos pessoas críticas, queremos pessoas que pensem além, que contribuam com a gente, que tragam novas experiências. Inclusive, assim, o seu tempo de experiência, nossa, você tem uma boa bagagem, vai contribuir bastante com o nosso dia a dia. E aí acaba que no dia a dia a velocidade de cruzeiro é essa daí. Não, a gente já sabe o que a gente quer, cara, é só você fazer, não tem problema não. Não é azul, eu sei que é azul. É esse tom de azul aí. Mas e a acessibilidade? Não, eu sei, o pessoal que tem baixa visão vai conseguir ver em algum momento. Como é? Cara, eu tenho uma pérola. Eu tenho uma pérola assim, aqui. Tem um site que tem uma empresa que chama... Começa Magazine e depois tem o nome de uma mulher na frente, né? Uhum. E eles têm um botão cor de abacate ali, a coisa mais incrível. Especificamente na hora de fazer a ação de compra, tem que ter aquela cor de verde abacate ali. Você pode fazer o contra-cheque que você quiser, aquilo nunca vai passar. Não tem como, velho. E o cara fala, não, mas aumentou o clique, aumentou a conversão. É isso que importa, né? É isso que importa realmente, né? Quem sou eu? Ledo engano pensar eu que as pessoas precisavam saber que o botão faz, que a pessoa precisa entender como funciona a navegação. Dando-se a padronização, para que a gente pensa em padronização? Né? Para aquele negócio de fazer com que o usuário já saiba que uma cor é para frente, outra cor é para trás, ou um tipo de detalhe faz com que eu entenda que é para frente, outra que é para trás. Em algum outro momento a gente pode meter o louco, porque em um determinado momento do ano, teoricamente num momento de alta, às vezes, não sei, estou jogando aqui, colocamos essa mudança e de repente mudou muito as vendas. E foi o botão, foi a cor específica, abacate, daquele botão. Não foi porque estava perto de um benefício social que foi lançado e as pessoas ganham um poder aquisitivo maior. Não foi porque existiu uma certa diminuição de taxa de importação e os produtos ficaram mais baixos e o poder de compra também ficou mais... Não é por causa disso. É porque o botão era verde abacate. Fizemos um teste AB, passou, gente. Cara, teste AB é um negócio que eu tenho... É fácil de você explicar, certo? Teste AB é uma coisa bem fácil de você explicar para as pessoas. Para qualquer pessoa, inclusive, é fácil que as pessoas comprarem a ideia de fazer teste AB. Assim, eu estou falando pela minha experiência, né? Não sei se vocês já tiveram essa conversa e perceberam alguma coisa assim. Mas para executar, é uma das coisas mais difíceis que tem. Você executar um teste AB e falar assim, olha, tenho realmente uma conclusão sobre esse meu teste AB. Porque existem N variáveis que não estão na tela para você falar que o teste AB funcionou realmente. O público que você colocou foi exatamente, sem tirar nem pôr, o mesmo para duas amostragens dois grupos de amostragem para a tela com modificações um pouco diferentes ali. O mesmo público, o mesmo momento, o mesmo poder aquisitivo, o mesmo desejo de comprar aquela coisa, né? Tem tudo isso que está fora da interface. Então, para você dizer, olha, realmente o teste AB foi conclusivo e a gente consegue fazer isso, tem que ser uma coisa muito específica. Por exemplo, a questão da usabilidade é até um pouco mais tangível. Fico pensando assim, para você colocar um teste AB e ver o que foi mais rápido ou mais entendível para uma parcela da população em algum determinado recorte de momento, de público. Também tem que fazer toda essa peneira que eu estou falando, né? Não adianta você jogar para a galera, então assim, população brasileira, 200 milhões de galera. Usem aí, sem distinção de quem são vocês, faixa etária ou conhecimento de informática, usem aí. Vamos ver o que vai dar. Não, tem que ser sempre
os recortes ali. Mas usabilidade é uma coisa que ainda é mais factível do que essa questão da conversão, porque você pensa muito sobre o desejo de ir em frente que a pessoa tem quando tá na frente daquela tela, velho. Cara, se tem outras distrações, ele pode piscar, pode cantar uma música que eu gosto, eu não vou clicar no avançar, porque eu fui ver outra coisa naquela hora, esqueci, pensei na fatura e não quis comprar. Então deixa ver, é complexo de defender o processo, assim. Mas enfim, é a minha visão, né? Não, mas até porque geralmente no teste AB não tem a consequência real para o usuário. É muito importante lembrar disso. Se você está fazendo um teste, não vai ter a consequência real para o usuário. Por exemplo, se eu estou trabalhando no marketplace ali, especificamente, e eu estou fazendo um teste de uma compra de um produto. Ele está fazendo a compra do produto no ambiente controlado, mas ele não precisa pôr a mão no bolso, ele não precisa cutucar o escorpião que tem ali dentro. E isso muda mesmo. A pessoa vai comprar, a pessoa vai fazer, a pessoa vai clicar no avançar sem pensar, sabe? Tipo, essa questão do ambiente controlado é diferente. E a pessoa, para comprar mesmo, para colocar, para gastar, tipo, como fala, né? Skin in the game, para gastar o próprio dinheiro ali, muda a percepção dela sobre a interface. A forma como você vai condicionar a emoção dela para deixar as informações mais claras e garantir que ela vai ter uma jornada de compra fluida, é importante por causa disso. Na hora que ela vai sentir ali skin in the game, o dinheiro dela de verdade, o que vai fazer ela decidir se ela vai comprar ou não é aquele primeiro sentimento, aquele primeiro impulso, aquilo que não é 100% consciente, sabe? É você conseguir controlar de maneira consciente, não controlar. Sugerir que o inconsciente da pessoa funcione. E claro, né, colocar uma promoção, dar um cupom de desconto, geralmente ajuda muito mais do que um alinhamento perfeito de pixels, etc. É o que dizem, né? O marketing sempre vai ter um poder muito maior de aumentar a GMV do que a usabilidade. É outra história, né? Tipo, a indução, né? Assim, esse ponto aí que você está falando é bem digamos assim, nas formas, né? Nos meios de induzir o usuário a algum tipo de coisa. A minimização de escolhas, isso já são teorias, né? Já um tanto quanto já amplamente testadas, né? A minimização de escolhas faz com que diminua o tempo de escolha, enfim, né? O que mais a gente o que a gente escuta mais comumente, inclusive, cara, eu passei meia hora escolhendo um filme e depois eu fui dormir, porque eu não consegui chegar no filme lá, porque são muitas opções. Inclusive, tá conversando com outra pessoa sobre algumas formas que algumas pessoas estão pensando, né, esses cases que o pessoal cria quando está fazendo migração ou quando está participando de um projeto assim, fictício. E surgem N ideias diferentes de como minimizar esse tipo de problema entre aspas, né, da grande diversidade de conteúdo que a gente tem dentro de qualquer plataforma de audiovisual, né, de streaming hoje em dia. A gente passa um tempão lá tentando escolher e no final voltar para aquilo que você já estava tentando assistir antes e não explorar tanto assim. Mas então assim, tem várias coisas ambientais, tem várias outras teorias que vão ajudar realmente a pessoa a concluir uma venda ou não. Você falou a questão de dar um desconto, o remarketing, né? Trazer a pessoa de volta, que eu estava comentando assim, eu tô lá na página, independente do que tiver de elementos visuais na página ou não, tiver escrito ou do preço, eu posso simplesmente esquecer de concluir minha venda e fazer outro rolê da minha vida, sei lá. Lembrei que eu estava atrasado para outra coisa. Só que aí depois, aí entra como você falou, o marketing, né? O marketing digital vai estar olhando para esse meu retagueamento, né? Então, assim, depois, em outro momento que eu for acessar alguma rede social, eu acabo vendo uma propaganda daquilo que eu deixei no carrinho de compra. Eu vou fazer uma navegação em qualquer outro site de notícia, eu começo a ver indícios ou as buscas ali,
as propagandas começam a me induzir a lembrar que, olha, tem tal tipo de categoria de produto, pô, deixa eu no carrinho de compras, vou finalizar. Né? Então, é a força de outras coisas que não estão na interface, né, que acabam colaborando ali. É uma viagem legal, assim, de se explorar, de se conversar. Uma curiosidade que eu tenho sobre até o cenário de tecnologia, né, o que tem de organização, inclusive, né, falando de DevOps, falando em infraestrutura, né, que eu já tive, como eu falei, lugares de startups onde o pessoal tinha muita coisa ali para dar uma velocidade de cruzeiro, o onboard, o ramp-up da pessoa não demorava uma semana, você conseguia pegar de boas ali. Eu já trabalhei em lugares um pouco maiores, em que o onboard da pessoa demorava 4 meses. Qualquer pessoa que entrasse na empresa demorava 4 meses. Então, assim, ninguém era mandado embora antes de um período de experiência, porque certamente não dava tempo de entender o que a empresa faz. E nem para ter todos os acessos, nem para ter todas as configurações necessárias, né, para poder projetar, pesquisar, programar, enfim. Isso daí esses processos, assim, principalmente esse de onboarding, é algo bem interessante, assim. Você vai ter período de onboarding grande, tanto em empresa grande quanto pequena, porque às vezes uma empresa ela é muito pequena, mas ela não é organizada. Então vai faltar acesso. Às vezes você não esqueceu de dar acesso da AWS, esqueceu de dar o acesso de alguma coisa. Então isso demora muito. Às vezes você não tem documentação porque a empresa é pequena. E tem o contrário também, uma empresa muito grande às vezes tem muita documentação. Tem empresa que você entra assim e você fica uma semana lendo documentação para você conseguir entender o que é o projeto, como que ele está estruturado ali e como que você vai trabalhar. E depois disso, tem a outra parte também do onboarding, que é o momento que você está trabalhando, né? Quando você começa a trabalhar num projeto, por mais que você tenha lido tudo, por mais que esteja tudo muito bem documentado, você não conhece ali. Você vê algum componente, alguma coisa que você tem que alterar, a pessoa que já está trabalhando ali mais de um ano, muitas vezes sabe, se eu alterar aqui, pode ser que afete ali, esse tipo de coisa. E a pessoa nova, não. Então, tem também esse período de adaptação, de você conhecer o projeto. E isso pode demorar, assim, vários meses. Esse último projeto que eu entrei, eu só fui sentir mais confiança, assim, depois de uns 6 meses. Porque é tudo muita coisa, né? Muito grande. E vai ter empresa pequena que você entra e também vai ter isso, porque tem aquele projeto que alguém fez em 2019 e nunca mais foi alterado, e o cara que fez já saiu, o que entrou depois dele também já saiu, e daí você não tem para quem perguntar, né? E daí você tem que ler o código, e ler código não é fácil, é um código que não está bem escrito, e mesmo se foi você que fez, a hora que você vai ler ele depois de uns anos, você não sabe mais o que está fazendo ali. Quando eu fiz, só eu e Deus sabia, né? Agora só Deus. Exatamente. E isso acontece, hein? Acontece com o código que você escreveu mês passado, você vai mexer hoje, já não lembra mais. Pois é, cara, e isso é um ponto que eu fico batendo na tecla toda vez que eu começo um novo projeto, até um novo projeto dentro da mesma empresa. Assim, acontece um monte de ir transitando, né, de indo para outros projetos dentro de outras áreas, e aí você bateu até que tá aí. Com quem que eu falo, ou qual é a documentação que já teve, onde é que vocês escreveram, sei lá, manda um papel de pão, onde é que tá o tweet de quem escreveu a decisão do que vocês fizeram até o momento, né? Que eu peguei projeto legado, e interessante que o legado pode ser basicamente criado em uma semana, né? Uma semana você já cria uma coisa legada. É muito rápido fazer isso em tecnologia. E eu peguei projetos que foram legados, projetos
novos, assim, enquanto a pouco tempo de conversa e de projeto, e que até hoje, cara, deixa eu tentar, assim, cara, cavando bastante, eu acho que eu tive em uma situação, até hoje, onde as pessoas que estavam no projeto tinham minimamente documentado as decisões e o projeto até então. E por incrível que pareça, né, talvez quem escutar isso depois não é da área não tenha tanta noção do quanto isso é difícil acontecer, mas por incrível que pareça, quem documentou foi o PM. E os PM e o GPO como é GPO? Esqueci o nome que eles davam lá. Mas enfim, era o GPM, Group Product Manager. Eles discutiam, assim, tipo, o Tech Lead também, quando discutia qualquer coisa, assim, tal, eles abriam eles davam lá o Gira com o Confluence. Então eles abriam o Confluence na tarefa num documento que estava ligado lá com a tarefa no Gira, e eles começavam a escrever lá, tipo, a gente precisa ver a métrica não sei do que tal número assim, então se tiver tal tipo de coisa, eles escreviam verbalizando lá o que eles estavam comentando naquele momento. Então no final eles tinham uma documentação do que foi discutido para poder dizer assim, designer, já participei de algumas dessas, né? Aí depois ele falou, então, já depois disso aí, essas aqui são as coisas que a gente discutiu para fundamentar o que você tem que descobrir se é verdade ou não. Porque até então tudo isso aqui a gente está pelo menos documentando as nossas decisões. Desafios também, tecnologia vai dizer, não dá para fazer tal coisa porque o nosso legado tem tal tipo de tecnologia e não dá para evoluir tão rápido, não dá para implantar um novo layout, por exemplo, não dá para mudar o framework que está fazendo os formulários, não dá para mudar essas coisas. Então, beleza. Já deixavam essas coisas prontas assim, depois eu ficava, tá, beleza, então agora eu vou descobrir problema, realmente, não vou mais precisar ficar me preocupando sobre o que a gente está fazendo primeiro, né? Qual é o motivador de tudo isso aqui. Mas, cavando, cara, eu vou fazer 15 anos de profissão e é a única que eu lembro que existiu até hoje de lugar que tinha documentação. Na grande maioria dos lugares, em todos os outros, na verdade, ou eu tive que começar a cutucar para dizer, galera, eu vou fazer a primeira documentação da empresa, tá? Vou fazer aqui, então presta atenção no que eu vou fazendo. Aí mostrar para todo mundo, então, fiz, entendeu? Agora é com vocês. Tem lugar que segue, tem lugar que basicamente não segue. Os lugares que seguiram eu achei maravilhoso, porque aí os caras descobrem o poder da palavra, né? O poder da escrita, o poder do histórico, que é isso que me intriga bastante. Chegar num lugar que esse onboard ele pode ser diminuído, até colocando um exemplo até de composição de time também, porque já fiz isso em um lugar, de começar a documentar tal, e aí o time só tinha eu e outra pessoa, assim, era bem chuto. Só que de repente teve que crescer o time. Nesse que cresce, outras pessoas têm que colaborar com o que a gente já estava fazendo. E aí eu não era especificamente um cargo de gerenciamento, né, era liderança formal, então assim, eu tinha que entregar as coisas no meu dia a dia. Então também tinha tempo escopo me batendo ali, o tempo todo. Então eu não podia parar para fazer um onboard de outras pessoas por um tempo específico. Eu tinha que fazer com que as pessoas entrassem, né, depois que passou do processo seletivo, e já começassem a consumir alguma coisa que me consultassem para tirar dúvida, e não para explicar todo o cenário, né? Então, nesse cenário que eu implantei, o ponto que eu tinha começado lá, na segunda semana que eu entrei, comecei a documentar tudo. Deu um ramp-up bem rápido na galera. Então, eu tive essa experiência de, pelo menos, saber que foi válido eu ter construído algum histórico. Já no time de tecnologia, né, eu vou contar essa história, estou contando essa história da minha visão, obviamente, né, mas no time de tecnologia não tinha essa cultura da documentação. Então o ramp-up era, eu posso bem pegando bem o comentário que você fez agora,
A galera vai ler o código de quem já saiu lá e vai tentar resolver. E aí, basicamente, cara, são algumas semanas com o tech lead sem conseguir entregar nada que não seja tirar dúvida o tempo todo. Tu teve que contratar 5 devs na mesma semana e os 5 vão estar consumindo ele 24 horas por dia, assim, para tirar dúvida. Que a gente, de fusos horários diferentes até. Você começar a escrever documentação não é só você mostrar que é bom e as outras pessoas do time entender que é bom, né? Às vezes você começa isso e todo mundo vê que é bom, mas a pessoa não faz, ela não tem o costume, porque a empresa não tem a cultura. E então é algo que tem que vir, o time tem que ter a vontade, e se não tiver, tem que alguém chegar e falar, alguém de gerência ali chegar e falar, vocês precisam escrever documentação, porque senão não vão escrever. Quem não gosta, não vai escrever. E pior, às vezes você até gosta, mas quem tá acima quer que você corra para fazer alguma outra coisa, para resolver, implementar alguma outra feature, alguma coisa, e não te dá tempo para você escrever documentação, não entende a importância, né? Aqui na Automatic tem um negócio legal que eles incentivam muito que a gente resolva todas as decisões que a gente faça por texto em canais públicos. Então, às vezes, a gente está decidindo alguma coisa assim do nosso time, a gente vai colocar ali no canal do Slack do nosso time, mas o canal é sempre público, qualquer um pode entrar, qualquer um pode ver, qualquer um pode comentar. E tem uma ferramenta que é muito legal, que chama P2, seria a letra P em 2, que é da Automatic também, mas é como se fosse... Como que eu posso explicar? É uma ferramenta para trabalho e é como se fossem vários blogs que você cria. Então você pode criar um blog para cada time e um blog para um projeto, alguma coisa assim, as pessoas vão entrando e vão colaborando ali, e tudo que a gente decide numa reunião, seja presencialmente ou seja uma reunião assíncrona pelo Slack, a gente vai criar um post lá no P2 do time ou do projeto. Então, se a gente decidir alguma coisa importante, teve algum problema com algum fornecedor e algo confuso que ligamos para eles ou mandou e-mail para resolver, vai ficar ali. Porque depois, se alguém tiver essa dúvida, quem que decidiu isso? Por que decidiu isso? A pessoa pode pesquisar e ler. Então, às vezes você pensa, putz, isso aqui poderia ser diferente, eu poderia, ao invés de fazer A, eu poderia fazer B. Mas você pesquisa e você vê que já tentaram fazer dessa forma diferente, e aqui estão os motivos de por que não deu certo. Então, pelo menos não fica aquela coisa de você sugerir algo que já tentaram, e nem você fica se segurando de sugerir algo novo, que poderia ser melhor, achando que já tentaram. E daí existe também na empresa uma ferramenta que a gente pesquisa em tudo, em todos esses P2, de todas as equipes, e e pesquisa no Slack também. Então, você quer pesquisar alguma decisão, qualquer coisa que você quer saber como que foi decidido, é só você pesquisar ali que vai aparecer várias coisas. E você consegue ver todo o histórico. Às vezes você pega coisa de 6 anos atrás e você entende por que foi feita aquela decisão. É muito bom manter registro disso, mas é difícil começar essa cultura. Se não for todo mundo que faz, daqui a pouco ninguém faz. É legal que nós três passamos pela mesma dor, né? E na minha situação, para resolver, cara, eu criei um componente. Eu criei um componente com nome, com função, com data e com texto a ser definido, colava do lado da tela, colava a setinha. O pessoal não fazia documentação nenhuma em lugar nenhum. Bora fazer aqui no Figma, pelo menos, porque eu sei quem é o culpado. Não fui eu, não. Vou botar... Aqui, ó, tá aqui, ó, dia 26, o João que mandou fazer... Pode demitir ele, eu vou continuar trabalhando aqui. Inclusive essa história que o Gui comentou agora é interessante,
Me parece até é uma construção, é uma base de conhecimento construído coletivamente, né? Me pareceu tipo um wiki, né? Um wiki interno, assim, né? E é muito de cultura mesmo, cara, de esse ponto lá que você comentou até de eu vou testar alguma coisa, mas será que já tentaram isso em algum momento? A empresa tem lá, tem 20 e poucos anos, tem 30 anos de mercado, ou 10, ou 3. Mas assim, vocês já testaram fazer tal tipo de coisa? Então, ao invés de você se segurar para perguntar achando que é óbvio demais, ou que tá sugerindo besteira, você buscaria essa informação já. Então, beleza, já vi que não tem indício sobre isso. Não é que eu descobri a pólvora, mas eu tive uma ideia que. Vou conversar sobre a ideia que até então, pelo jeito, não foi discutida amplamente. Então, esse é um ótimo ponto, inclusive, que pega no fato de não ter documentação, é justamente entender sobre por que vocês não utilizaram tal tipo de coisa. Até falando de framework de front-end, por exemplo, biblioteca de front-end, onde quando eu entrei em um lugar, uma vez me falaram, né, quando eu fui conversar com o Tech Lead, que às vezes nos lugares que não tem onboard eu faço o meu, né? Eu já sei que precisa, então eu acabo conversando com um monte de gente para eu fazer o meu onboard na empresa. Então, falar com o Tech Lead uma vez, ele falou, não, a gente decidiu uma vez pegar aqui uma biblioteca pronta, porque tal, a gente já como é que diz? A gente viu que já está pronto, a gente comprou, a gente investiu inclusive em comprar essa documentação que já estava pronta, ela tem um acesso premium lá num lugar que dá para a gente fazer as atualizações, porque aí a gente conseguiria ter uma velocidade mais rápida, uma velocidade maior de entrega das primeiras coisas, sem bloquear, inclusive sem se bloquear esperando que o designer crie os primeiros componentes para daí sim a gente programar. A gente pode programar tudo do jeito que está lá, implementando o cruzão assim, e depois a gente vai lá na base e estiliza. Aí replica para todo mundo. Falei, cara, não, que bom, que massa que vocês pensaram. Isso ajuda todo mundo. Eu conhecia a biblioteca também que estavam trabalhando, que tem implementação, tem os componentes lá no Figma lá pra gente poder reutilizar. Era por isso também que eles pagaram, porque a gente tinha a biblioteca no Figma lá que eles compraram. E eu falei, não, beleza, massa, mas vocês escreveram isso onde? Porque se eu não fosse falar contigo agora, eu ia achar que vocês começaram a desenhar, começaram a programar lá os componentes na tela por vocês, assim, não faço nem ideia de dizer que vocês tiraram, fazer nem ideia de que vocês tiraram aquilo. Aquela estética lá que tá lá atualmente, nem se era móvel, nem se tinha algum tipo de entrave ali. Eu falei, não, a gente conversou aqui entre a gente, tal, inclusive tinha uma pessoa trabalhando comigo que estava fazendo assim no freestyle, estava criando os componentes do zero, tentando replicar o que tinha na tela, que já tinham entregue algumas telas já, o front tinha entregue algumas telas para as demandas que eles já tinham lá. Aí eu voltei para a conversa e falei, então, ô fulano, a biblioteca já existe, ó. E essa daqui, ó. Aí baixei, coloquei, comecei a estilizar de pronto. Agora é isso. Fechei para não editar, né? Porque é fácil o pessoal começar a arrastar e começa a dar deteste e começa a estilizar por conta própria. Fechei a biblioteca, ó. Só arrasta a biblioteca e o botão é esse. Tem esse status, é só isso. Só altera o texto dentro do botão. Porque já tem o posicionamento do que é avançar e o que é cancelar. Já tá lá. Precisa criar de novo. A tabela tem tabelas prontas. Tá aqui, ó. Tabela pronta, célula pronta, tipo de conteúdo pronto. Tá tudo lá. Tá criando tudo do zero. Porque justamente tinha esse receio de perguntar pra galera e escutar, sei lá, tipo, você tá falando besteira, você tem que criar, você não é designer, né? Porque às vezes tem esse estigma, assim, né? Não, você não é designer, você tinha que estar criando os negócios, tinha que estar perguntando pra gente, sabe? Porque às vezes infelizmente, tem alguns lugares que é um pouco tóxico, assim. Então gera esse constrangimento na pessoa que não tem muito jogo de cintura para comunicação interna e também não tinha indício nenhum de que já existia uma coisa que ajudava todo mundo. Então ficou aquele negócio de dois times trabalhando em coisas totalmente diferentes, basicamente, que era criando as coisas do zero,
criava com outros nomes, provavelmente inspecionando dava outro código de cor, outro tamanho de fonte, outro tudo lá, que na hora que os devs iam implementar, eles olhavam assim e falavam, vou fazer do jeito que tá aqui. Já tinha uma quebra de comunicação logo no começo, né? Isso é um exemplo que eu trago de ponto, assim, que parece ser tão bobo o fato de não... a gente já tá usando a biblioteca pronta, não falei pra ninguém. Parece bobo, mas gera justamente o retrabalho do time de design, seja de 1 ou de 14 pessoas, e gera justamente o hiato de comunicação entre o que eu já poderia estar discutindo com você sobre coisas bem mais avançadas, mas eu preciso fazer todo um handoff, documentar muito mais detalhadamente, porque eu achava que tu não tinha o depara pronto lá, um front pronto para poder atender tudo aquilo que estava fazendo, né? Então a agilidade cai por terra se não tem uma documentação. Parte no ponto da comunicação, basicamente. É uma viagem, né? Eu passei por uma situação parecida, Jefferson, também na hora de fazer essa implementação. O pessoal do front-end estava tudo trabalhando com o Storybook ali, né? Que é uma opção de front-end que dá para ser estilizado, dá para a gente criar o nosso próprio Storybook ali. Só que o time de design antigo, né? Tipo, o time legado, vamos dizer assim, os caras... Isso aí, time de design também faz legado. É isso aí, deixa bem claro. Gente do céu, era tudo solto, tudo solto, tudo detect, não tinha nada, assim, você clicava, era tudo azul, não tinha uma linha roxa, pra você ter uma ideia. E aí, cara, Designers entenderão isso aí. E aí, o time de desenvolvimento com o Storybook funcionando lá, todos os componentes, tudo bonitinho, tipo, então era tudo falta de comunicação também, sabe? Fora que, designers, pelo amor de Deus, eu peguei isso, nunca façam desenhos assim, com 17,64 pixels de distância do título de cima. Cara, isso não existe no código, mas é que eu quero alinhar com a base do E que tá ali embaixo. Não é assim que funciona, você tem que calcular o X ali. Não, saiu do Illustrator, acabou o Illustrator, designers. A gente tem que fazer design para tecnologia. Vamos fazer os negócios com múltiplos de 8 aí, pelo amor de Deus. Desmame, né? Eu não tenho uma familiaridade mais com programação há um bom tempo. Eu comecei com programação lá no começo da carreira lá, mas fui fazendo as migrações, fui fazendo as especializações e deixei bem pra lá. Então, hoje, muita coisa eu fico tirando dúvidas sobre como é que estão as implementações, né? Esse mesmo do framework que adquiriram, já tinha algumas coisas que não seguia o que até então eu tinha entendido do Bootstrap, por exemplo. Tinha outro tipo de implementação, porque no CSS foi evoluindo bastante desde quando eu parei de programar. Então, por exemplo, agora tem os grids, agora tem eu esqueci agora o nome, o negócio flex e tudo mais, então tem outros... Tem outras paradas que conseguem dar alinhamentos de uma forma menos dificultosa do que antigamente você fazia uma coisa centralizada na tela. Eu lembro que eu fazia uma gambiarra bem legal, que é você colocar o margem 0, width e tal, e aí ele ficava centralizado lá. Claro, o margem alto. Meu Deus, como centraliza essa época, eu chorava. É isso, né? E esse flex e esse grid ajuda bastante, né? Agora, facilitar, depende, se a pessoa sabe, né? Eu, por exemplo, eu mexo mais com back-end, não entendo nada disso de flex, grid. Então, para mim, toda vez que eu vou mexer nisso é chat GPT. Eu pergunto para ele como é que eu faço e geralmente ele me ajuda. Eu passei por uma situação parecida com essa do César. Acho que foi o César que comentou que o designer fazia errado e o front fazia padronizado, né? Eu passei numa situação em que a gente tinha os layouts prontos e no layout o designer não pensou nisso, em padronizar nada, em fazer botão tudo igual. Então tinha lugar que o parágrafo
era 16 pixels e tinha lugar que o parágrafo era 17, 18. Não tinha nada de padrão. Principalmente em margem entre um componente e outro, não tinha padronização de margem, de borda, nada. E daí um dos front-ends lá do time falou, não, vou padronizar tudo isso aqui. Então ele criou ali várias constantes, um monte de constante, e ele falou, a partir de agora, todo CSS que você for escrever é com uma dessas constantes aqui. Então, se você pegou lá e viu que a margem disso aqui é para ser 7 pixels e meio, você vai usar, sei lá, o médio, pequeno, sei lá, se era 8 pixels. Ou então, se está mais perto de 4, você vai usar 4 pixels. Então, tinham várias constantes lá, e a gente pegava o layout e na hora de replicar, a gente tinha que usar o que a gente achasse que chegasse mais perto. E o design tinha liberado pra gente fazer isso também, né? Porque quando ele fez, ele não sabia disso. Mas por sorte, alguém padronizou ali e ficou muito mais fácil de manter. E gasta muito mais tempo. Gasta muito mais tempo porque o dev tem que ficar pensando tudo de novo. Qual a margem que tem que estar aqui? Quando tá padronizado, o pessoal fala muito da layout ali, de usar a regrinha de 8, porque quando tá combinado, fica fácil para todo mundo. Qual que vai ser a borda do card? É 8 pixels, é 8 pixels, é 8 pixels. Vai ser nessa tela, vai ser na outra. Não tem crise. Qual que é a fonte que a gente vai usar? É 16 pixels, tá tudo ali dentro da margem de 8. Não vai ser 17, não vai ser 15, meu amor. Ninguém vai ter que ficar pensando, a comunicação fica muito mais fácil. Eu vou conversar com o guide, que é desenvolvimento, ele vai saber o que eu tô falando. Eu vou conversar. O PM não tá nem aí, tá cagando. Se tem 16 pixels, vocês têm 8, vamos falar a verdade. O importante é vender mais. Mas... Não, e depois, amanhã você quer trocar o tamanho da fonte, você quer trocar o tamanho da linha, isso vai afetar o botão, daí tem que trocar o tamanho da borda, o tamanho do raio. Como é que você faz? Fica procurando, dá Ctrl F no CSS, altera um por um? Não dá. Fica aqui, tem que deixar o desenvolvedor que nem aquele meme, né? Do menininho desenhando e cantando e o dev se matando que nem louco, colocando cada texto de um tamanho diferente. Então, a fase dos artistas é interessante, né? Porque quem tá migrando acaba cometendo vários desses equívocos assim, mas quem já tá num tempo assim de carreira, basicamente ele se torna um artista depois que ele comete vários equívocos desse, acaba sendo realmente a assinatura dele. É uma obra de arte, a pessoa é artista, não é designer, gente, deixa ele tá criando, que ele pensou em 17.25 de imagem, só que na outra tela é 17.27, porque é uma questão de toque que ele tem para não repetir números, deixa ele. Aumentou o marketing, fizemos um teste AB ali, aumentou as vendas com 17.25. Ainda tem isso, né? Então, tá vendo? Ó, se eu colocasse igual, talvez não ia converter. Que maravilha de confusão. Mas ó, a curiosidade que eu tenho sobre quais são os perrengues mais clássicos ou comuns que dá nessa comunicação entre o que tá desenhado lá e o que tu já pegou para tentar programar ali. Seja num Figma, não sei se a sua experiência é ter pego mais projetos feitos em Figma, os caras fazem no Photoshop, se já pegou algum que fez no Illustrator ou no Paint lá e te passou um PowerPoint, talvez. Eu já peguei layout em PowerPoint já, tá? Já peguei repasse de PM, assim, que fazia os negócios no PowerPoint e eu falei, cara, tá, beleza, entendi o seu ponto de vista. Cara, olha, não... Deixa eu tentar lembrar de alguma coisa. Bom, como eu disse, eu mexo mais com back-end, né? Então, muito poucas vezes eu tive que reproduzir design. O que acontece muito é, às vezes, ter alguma coisa diferente. Tipo um SVG, que é para ele dar... A intenção do designer é que ele fique... Sei lá, você tem um SVG aqui, dessa largura, e ele quer que apareça só uma partinha e que, ao mesmo tempo, pegue toda a altura da tela. Só que daí tem tela que é mais larga, tem tela que é menor. Então, às vezes falta pensar no resize assim, da tela, né? Porque às vezes
por mais que você não esteja usando um celular, o browser vai estar menor, ele vai estar ocupando metade da tela ou algo do tipo. Então tem às vezes coisa que não encaixa, que falta, e daí você acaba tendo que usar o seu melhor julgamento para resolver ali. Mas se é algo muito artístico assim, é difícil, você não resolve sozinho. Se você perguntar para o designer como que vai resolver aquilo. Eu já tive muito problema com isso, porque o time de desenvolvimento e o time de design, a gente queria desenhar a versão tablet, a gente queria desenhar a versão ultra-wide. Por quê? Porque não é por causa da que a gente precisa, não, só 2% dos nossos usuários usam tablet. Mas, cara, a gente precisa saber como que vai ser na hora que essa tela for redimensionada, né? É isso que é o mais importante, porque quebra tudo, fica a coisa mais zoada do mundo na hora que vai fazer o redimensionamento do negócio, quando não está bem projetado. E já tomei muitas vezes o corte, né? Tipo, da mesma forma que não deixam escrever às vezes documentação, às vezes também não deixam a gente desenhar telas diferentes para poder entregar o próximo projeto. Vamos soltar esse logo frente pro próximo. Solta o desktop, celular, tá ótimo. Um tipo de celular só é o suficiente. Não precisa nem fazer Android e iOS, eles que se virem lá com as regras das stores. Cada um que se vire com as stores ali. E geralmente faz do iPhone, que já tem a tela larga, né? Aí vai usar no Android com 16:9, quebra tudo. Faz do iPhone Pro Max, que você tem mais espaço, a tela fica mais bonita. Não, essa daí, até por ter exemplos, esse eu categorizo bastante como quando é proposital, né? Quando a pessoa faz colocando uma tela grande demais ali na hora do projeto, do desenho, e fez proposital, é realmente um erro de principiante mesmo. Eu categorizo assim porque a boa parte das pessoas que eu faço mentoria que estão projetando seus primeiros layouts, seus primeiros desenhos ali de interface, geralmente comete exatamente esse mesmo erro, chegar no Figma, pegar lá que tem lá uns frames pré-prontos, né, que você pode reutilizar lá. Tem lá o iPhone XL, iPhone 12, 14 lá, você vai lá e coloca, de pronto, é isso aqui, então, não sei o que. Aí a gente vai conversando, e tá, mas o teu público é um público ABC, ele usa massivamente iPhone, esse é o tamanho da tela e a densidade da tela é geralmente essa, porque é diferente, tá falando não de tamanho físico, mas tem um tamanho virtual a ser considerado, que são a quantidade de pixels que aquilo ali tem. Então vai ter uma densidade muito maior em alguns tipos de dispositivo. Então assim, o seu público, você fez aquela pesquisa lá inicial, esse público massivamente usa iPhone, e o mais atualizado, é isso. Não, o pessoal, eu peguei projeto que era de periferia, assim, toda periferia, o pessoal mais baixa renda e tal. Então, beleza. Então você conversou com essa galera e eles têm iPhone 14 no bolso o tempo todo, é isso. Não, então, quando você fez a tua tela para caber tudo ali no retângulozinho que você pegou do frame do iPhone, provavelmente se ele pegar um Android com o mesmo tamanho de tela, tamanho de físico ali, de 6 polegadas, no iPhone de 6 polegadas, a densidade vai ser bem diferente. Então você encaixou as coisas de uma forma que não vai ficar muito apresentável, né? Alguma coisa vai ficar um pouco estranha ali. Mas tem caso também de já estar, né, em outros momentos, e como você já comentou, a galera fala assim, não, mas boa parte da nossa galera aqui, na nossa estatística aqui, eles usam a tela de, sei lá, tem os ultra-wide, né? Apareceu um bocado de acesso lá com o ultra-wide. Então vamos fazer de 2000 não sei quantos pixels de largura, que tá tranquilo, dá para caber muita coisa ali. Então enche de coisa na vertical, na horizontal, né? Enche de coisa na horizontal que dá pra gente usar bastante aquilo ali. Aí no dia a dia, quem é do operacional, que vai usar aquele sistema, tá usando um notebook da Dell ali de 366 por 768. Aí tem que ficar rolando pra lateral, ou fica um bagulho entulhado assim em cima do outro ali, depois que acaba tentando comprimir, justamente por não prestar atenção no o que realmente vai ser utilizado no final ali, né? Qual é o público que a gente está resolvendo o problema.
Porque quando a gente está falando sobre a interface, sobre a interação, sobre a camada de superfície, enquanto a estética, organização, aquilo, isso, aquilo, outro, é uma discussão. E ela não pode ficar de jeito nenhum dissociada à descoberta para quem a gente está resolvendo aquele problema. E eu estou comentando isso pensando no exemplo bem trágico e cômico ao mesmo tempo, de uma vez que eu tive que fazer, na época que eu fazia a site, aí eu fiz lá, né, a outra pessoa desenhou algumas telas lá do site, no Illustrator inclusive, e aí passou para mim para eu transportar tudo para o WordPress. Então fui lá, comecei a fazer tal, então transportei tudo, beleza, tem uma transiçãozinha lá no negócio e tal. Aí daqui a pouco, no outro dia, aí veio o chefe lá, falando assim, ó, então, quando eu acessei no meu computador, as coisas ficam muito pequenininhas, assim, então tem que aumentar mais as fontes, aumentar mais tudo ali, as imagens têm que ficar maiores e tal. Eu tava usando tudo vetorial, inclusive, para tentar dar uma proporção ali, conseguir que ele ficasse, usar escala, inclusive, né? Aí eu fiquei, nossa, que estranho, cara, e eu tinha uma tela grande em casa, então eu fazia até os testes, colocava o Chrome ali no modo dev, que consegue até dimensionar o tamanho que vai aparecer. Eu fiquei, cara, mas que estranho, velho. Qual o tamanho da tua tela? A tela é tão pequena assim, que as coisas ficam ruins de ler? Aí ele me mostrou, ele tinha um MacBook de 13 polegadas, mas que a densidade de pixel era altíssima. Ele usava 4.000 por não sei o que lá. Eu quero, os negócios ficavam desse tamanhozinho na tela. Inclusive, já era até uma má configuração que ele estava utilizando lá no negócio, que a grande maioria das coisas que ele usava na tela dele, ele tinha que dar zoom. Não era nem o site. A maioria das coisas que ele usava na tela, ele tinha que dar zoom. Mas aí, se fosse por essa diretriz dele, todos os sites tinham que funcionar na máquina dele. Estava mal configurada. Isso aí, que decisão ótima de se levar para o mercado. Assim. Vou fazer tudo que cabe na máquina do chefe, porque é assim que o mercado funciona. Aí em todas as outras máquinas fica gigante o texto. Pois é. Fica parecendo que você está fazendo aqueles sites bem, que acho bem estiloso, assim, que tem uns textos enormes na tela, assim, né, que fica aparecendo. Mas ali foi projetado para ser assim. O dele não, ficava tudo grande mesmo. Você tinha que estar uma rolagem infinita para conseguir ler um texto de 2 linhas, só. Eu tive um episódio parecido com o time de marketing, tá? Porque trabalhando no marketplace, principalmente marketplace, é muito importante que o job to be done do usuário, que é realizar uma compra, esteja na primeira tela, no primeiro impacto. Se ele não vai ter acesso a uma promoção, né, para ele comprar uma campanha de publicitária, frete grátis, alguma coisa nesse sentido, ele tem que encontrar as categorias para ele poder chegar no lugar que ele quer, a busca de uma maneira fácil, ou então produto que é de preferência que seja o produto que ele está buscando, já que ele já acessou e não comprou da primeira vez. Mas o time de marketing tinha receita vindo da indústria, né, da Pfizer, da indústria. E eles queriam colocar um banner super gigante na tela. E pro desktop que o pessoal estava usando lá, ficava ok. Tava lá com o Mac Air, né? O time de marketing, e via bacana. Só que na hora que chegava no Zoom 366 por 768, o que acontecia? 50% da tela era um banner, né? Era um banner da Pfizer, mostrando que tem, eu não sei qual era o medicamento na época, e depois a outra metade de baixo era o card do produto cortado, assim, metade, né? Tipo assim, não dava nem para você ver o preço que estava o produto. Assim, pode ser uma estratégia interessante se for pensada, como é o caso da Netflix ali, que eles colocam um pedacinho do filme de baixo para você saber que tem rolagem. Mas se não tivesse nenhum filme na primeira tela, para você escolher ali, tivesse só aquele primeiro banner daquele primeiro filme que você quer, que eles estão fazendo propaganda, não faz sentido. O job to be done, que é escolher um produto, escolher um filme, não tá em destaque. E isso não dava para ser resolvido de maneira percentual, né? Era banner fixo.
E depois, então, na hora que foi acessar com tela de retina, a gente também precisava de outra densidade ainda para essas imagens. Cara, eu sei que foi muita treta com o time de marketing para poder fazer esse negócio funcionar, eles cederem, né? Eu tive sorte que o time de produto tava comprado, tava comigo, mas o marketing queria botar banner e a gente queria botar o job to be done ali na frente. Foi uma situação complicada, uma situaçãozinha zoada. Geralmente a discussão entre os alinhamentos, digamos, não vou falar da discussão, os alinhamentos entre time de design de produto e time de marketing não são as discussões, os alinhamentos mais amigáveis no dia a dia. Já conversei inclusive com o pessoal, em empresa que eu já trabalhei, que o time de marketing tinha contratado pessoas para o cargo de UX, né, no time de marketing, mas não sei se por contaminação do ambiente, mas a pessoa do UX, depois do tempo que eu estava analisando, cagou total assim pro rolê de usabilidade, de experiência. Quer nem saber, cara. Começou a dar umas loucuragens lá de fazer um negócio totalmente diferente, despadronizado. Não, porque aí, porque o negócio do CTA, tá, mas aí o usuário chega aqui facilmente. Não, porque aí chega por uma campanha onde você mapeou todo esse fluxo para saber por onde ele vem, como é que ele entende aquilo ali, qual é a primeira coisa que ele deveria ver realmente, porque também tem toda uma trajetória que você tem que pensar de diálogo quando você faz landing page, principalmente. Então, o que você faz para chamar a atenção? Às vezes tem a estratégia do appetite appeal, então coloca uma coisa em evidência que a pessoa se familiarize ou consuma mentalmente aquele tipo de ambiente, né? E depois, e agora que eu consumi, eu tenho um veja mais, um cadastro, um baixe, um consuma, um experimente, alguma coisa. Mas muitas das coisas cagava totalmente assim no rolê. A implantação da identidade visual exagerada é uma das coisas que me dói muito, principalmente quando a identidade visual da empresa é vermelha e não por outras questões, né, que briga por aí, mas eu estou falando sobre a representação ocidental do vermelho ser para informações negativas em interface. Porque se você quer, a identidade da sua empresa é vermelha, você vai ter que ter uma cor secundária para não conflitar com o positivo ou negativo da escolha do usuário. E eu já cheguei várias vezes em ter que tirar tudo que tinha de tons próximos do vermelho, porque estavam sempre utilizados para decisões positivas. Tipo, concordo. E o de cancelar era tipo, sei lá, um cinza, um preto, alguma coisa assim. E cara, tá ligado que o usuário tá induzido a cancelar ao invés de ir pra frente, cara? Porque é a negatividade de chamar o comprar. Olha aí, que massa. É isso aí. Deleta. Assim. Vou excluir minha conta. Justamente. Aplicação exagerada. O Americanas faz isso né? Podemos assim, falar assim que ele faz isso majestosamente. Uma coisa que alguém que faz frenético e bastante esquizofrenia, esse uso de cores aleatórias, é a Amazon, né? A Amazon, cara, não tem um padrão de alguns... E tem um padrão. O padrão é vida louca. O padrão é freestyle no site da Amazon. Esse é o padrão deles ali. Pois é, cara. Inclusive os produtos, né? Uma das coisas que eu... Aí, pessoal da Amazon, estiver me escutando aí, pode me chamar. Tô aceitando propostas, tá? Mas eu adoraria padronizar a descrição dos produtos de vocês, porque eu nunca sei o que eu vou encontrar ali de informação. Seria muito bom dar uma estudada, entender os processos, ver como dá para dar uma melhorada naquilo ali, viu? Apesar que muitos usuários entram ali no site da Amazon simplesmente para tirar dúvida, né? Para entender o produto. Às vezes a pessoa vai até comprar num outro site mais barato, mas entra no site da Amazon para ver. Só que, gente, é o caos na terra. Eu nunca sei se eu vou achar foto, se eu vou achar texto, se eu vou achar dimensão, o que eu vou achar naquilo ali.
É loucura. Ali já teve uns prints que o pessoal fez uma vez um benchmark assim, colocando a Amazon como um exemplo assim de, olha, e-commerce de exemplos muito grandes que a gente pode se inspirar e tal, e colocou uns prints lá. Acho que é bom ter muita calma depois embora, tem que ter muita parcimônia nesse momento de fazer um benchmark para ter um quadro de inspiração. Porque às vezes você tem que categorizar que algumas dessas são inspirações negativas. E a pessoa colocou alguns prints assim, aí tinha lá o da Amazon no meio do caminho. Só que o print específico que tinham colocado do pré-carrinho assim, da Amazon, tinham 3 botões da mesma cor que significavam coisas totalmente diferentes. Tipo, um era comprar, o outro era... Cara, era alguma coisa do tipo assinar como chama aquele negócio que ele tem de livro? Esqueci agora. Que você assina... Kindle. Não, mas tem uma assinatura que você faz na Amazon pra não precisar comprar os livros. Esqueci o nome agora. Mas um era pra você assinar, o outro é pra você comprar, e o outro... Kindle Unlimited, né? Isso aí. Isso é um limite, justamente. E aí quando... E o outro lá, que eu nem lembro o que era. Mas as 3 coisas faziam coisas totalmente diferentes. E era sequência, assim, de botão amarelo, um abaixo do outro, assim. E, Os 3 na mesma hierarquia, né? Tipo, os 3 com o primário. Mesma hierarquia, tamanho, tudo assim. E olha que delícia de exemplo de como não fazer alguma coisa. Que doideira. Eu conheci o designer da Philips, aqui de Blumenau, e na Philips é muito legal que eles trabalham especificamente com design modular, cara, porque são muitos produtos. Então eles não trabalham especificamente em como tem que ficar essa tela final, como que tem que ficar esse produto final. Eles trabalham nas regras modulares específicas e aí o time tem que consumir naquelas regras para sair o produto final. Então eles não têm como eu posso dizer, eles definem mais os estilos, definem mais os guias que precisam ser respeitados, e não bota a mão na massa na tela final, por assim dizer, né? Então, o que é bacana porque por mais que não tenha o controle milimétrico, qual vai ser o resultado final, eles ganham muito em escala do que vai sair lá. Ele ganha muito no time de produção, ganha muito na produção do time de desenvolvimento, isso. Coisa, eu não conheço esse tipo de modelo, não. Interessante. Eu falei assim, isso aí é o futuro, tem que estudar esse negócio. Pô, massa, velho. Falando em futuro, uma coisa doida que eu queria também conhecer um pouquinho, como é que fala, viajando, é desenhar para R, cara. Eu acho que é uma viagem muito louca, esse negócio de desenhar para realidade aumentada. Realidade aumentada é realidade virtual, né? Pois é, cara. E eu até hoje nunca tive essa experiência, não. Desenhar também para nenhuma desse tipo de interação. Tá, um ponto que eu acho super interessante, vou abrir aqui com vocês, né? É que para ter física dentro da realidade aumentada, para vocês entenderem, vamos dar um exemplo do Pokémon GO. Como que eu sei que o meu Pokémon, meu Pikachu, tá em cima de uma mesa na minha casa? Ou como que eu sei que embaixo da mesa dele do lado da mesa tem uma cadeira e que a cadeira tá mais pro fundo ou mais para frente, certo? Só tem um jeito de saber isso, que é construindo todo o mundo real de maneira digital. Então, a tua mesa que está ali parada naquele lugar precisa ser construída no ambiente digital para o teu Pokémon subir em cima da mesa digital. Então, tanto o Facebook como o Niantic, que aí os caras estão trabalhando na construção em 3D do mundo real inteirinho para poder trabalhar com realidade aumentada. O buraco é muito embaixo, cara. Viagem louca. Viagem louca também. Eu até... eu comprei esses óculos de
de realidade virtual, o Xing Ling, sabe? Eu não comprei nenhum que custasse mais do que R$100 para poder tê-lo. Aqueles que é basicamente, se eu fizesse em casa aquele de papelão que a Google dá o modelo lá, estaria no mesmo. Só que eu quis comprar ele pronto já. Eu acho é muito, muito diferente a forma como você lida com a interação mesmo, assim, né? Como é que você seleciona as coisas na tela. Porque por mais que as imagens ali sejam... as imagens que são divulgadas sobre alguém utilizando, geralmente o pessoal tá com as mãos para cima, né, meio que tocando no ar, assim. Só que não é assim que se usa a realidade virtual hoje. Tá? Você não vai tocando no ar, ele não tem todos esses sensores tão popularmente, assim, tão popular para a gente conseguir qualquer dispositivo já reconhecer que você está mexendo as mãos no ar. Então tem uns que você tem os controles, né, para poder simular até o baixar e levantar e por aí das mãos. Eu não sei qual é o dispositivo, qual é o videogame que tem esse tipo de controle. Não sei se é o PlayStation que tem isso, eu não tenho muito, mas ele tem aqui. É ele que tem aquelas duas. O Play 4 também. Qual? O Play 4 ele tem aquelas duas bolas, né? Coloridas, assim, que acende. É um controle colorido, assim. Mas o Play 5 ele tem um controle mais parecido com... Eu tenho o MetaQuest, peraí. O MetaQuest usa esse daqui. Ah, então é isso aí que eu tava tentando... Facebook. Ele tem... Aqui, deixa eu ver se eu ligar ele, se vai dar pra ver. Mas ele tem essa luzinha aqui, que você... Apareceu agora há pouco uma luzinha piscando aí, né? Acho que só vai... apareceu, mas ele acende tudo em volta aqui, não vai dar pra ver agora, porque eu não tô com óculos. Mas pro óculos saber onde que ele tá. Mas o Facebook já começou a trabalhar nisso de mão. Você já consegue mexer em várias coisas sem o controle. Pelo menos na versão do meu, funciona ok. Tem coisas, às vezes você tá sem o controle, você pega, você faz acho que assim, abre o menu, e daí você consegue apertar em alguma coisa com o seu dedo mesmo. Falta aquele feedback tátil, né? De você perceber que você clicou, mas você enxergando que o seu dedo tá indo lá, você faz. E eles lançaram agora esse novo, que eu tô curioso para ver ele, porque o pessoal tá falando que tá muito bom. Se eu não me engano... não é ele, mas ele melhorou muito a detecção da mão, e inclusive aquele que a Apple vai lançar em março, acho que é março que vai sair, não tem controle, ele é só com a mão mesmo. Então, isso aí tá prometendo, assim, né, essa realidade aumentada. Eu acho uma parada bem interessante. No estado que ela tá hoje, os óculos que eu já usei hoje, ainda não é para substituir um monitor. Mas a Apple disse que quer substituir, então vamos ver no que vai dar. Alguém tem que ter esse sonho, cara, e ter dinheiro pra bancar esse sonho, né? Pois é, e é uma parada bem diferente da interação, porque você tá... e até o meme que gerava logo no começo é assim, a nossa mãe brigava com a gente quando a gente tava muito perto da televisão, né? Agora a gente coloca a televisão na cabeça para poder assistir, né? Não tem mais próximo do que isso, não sei colocar na retina. Então, nossa mãe vendo a gente com o óculos na cara agora, ele vai ficar muito puta, né? Não? Mas... eu não sei se tem dados aí, mas eu acho que essa geração de criança aí tá tudo mais míope do que antes. Não tem os dados ainda não, mas aqui em casa os meninos estão com muito mais óculos do que eu precisei, precisando muito mais grau, cara. Olha aí, eu acho interessante. Mas é isso aqui, porque nossas mães tinham razão. Nossas mães não fica perto da TV, faz mal. Olha aí. Quando você vai mexer com esse dispositivo, o que tem hoje de popular, eu digo popular de baixo custo mesmo, tá? Porque o que você mostrou agora há pouco do controle, né, que você vai segurar, vai ter os sensores e tal. Ah, sim. É um custo, né, que vamos bem combinar. Elevado. Então, assim, o que eu comprei, como eu falei, eu não quis pagar nada mais do que R$100 pra ter um negócio desse.
Então o que eu tenho não tem sensor basicamente nenhum, assim, ele é só uma caixa que eu boto um telefone na frente e o meu telefone ele, inclusive tem que estar dotado inclusive do giroscópio, né? Tem que ter o rádio específico para poder reconhecer, né, a movimentação, a angulação e tudo mais, para que daí ele consiga funcionar ali. Então, assim, os sensores não existem. O giroscópio ele faz o papel, inclusive, do quando você quer executar algum tipo de comando. Que é aí o que eu testei alguns aplicativos que até a Google fez pra gente treinar, é que em algumas aplicações você para e você vai girando, né? Você vai ver todo um mundo 360, mas você para em algum momento do mundo que você está visitando, e naquele parar mirando para algum lugar, em 1-2 segundos, ele entende que você está selecionando aquela coisa. Então é um onboard que você vai fazendo para poder entender novas formas de interagir com objetos no mundo digital, sem o uso de qualquer outro acessório, né? E a primeira vez que eu vi isso, de caralho, velho, que gambiarra que tiveram que fazer, né, mano, pra gente conseguir ter esse novo modelo de selecionar coisas que a gente não pode mais tocar isso. E ao mesmo tempo fiquei pensando em tecnologia assistiva, o quanto isso utiliza com certeza uma capacidade mínima que alguém tem, que é tetraplégico, por exemplo, de pelo menos conseguir mexer um pouco a cabeça e ficar parado naquilo ali para poder selecionar, né? Tem essas mãos que eu fico pensando, cara, como é que surgiu de onde é que veio essa ideia, né? E o quanto isso já conseguiria ser reproduzido para ajudar outros ambientes que não o meu, né? Que não de diversão, e sim um ambiente que realmente ajude pessoas que utilizem aquela tecnologia para outro meio. Tem um lado confuso também, né, Jefferson? A gente não pode achar que tudo são flores. Que é o seguinte, você tá lá, Pô, eu só tava lendo a sinopse, não queria assistir o filme ainda não. Você acessou o conteúdo. E agora pra voltar? Né? Não tem... Como que eu faço? Tem que pensar em muito detalhe quando você vai para um outro dispositivo assim que já não é tão convencional. Imagina... acredito que o que a gente tem até agora na ISO, ali até na NBR ali da 9248, se não me engano, que a gente fala sobre ergonomia, muitas das coisas assim que vai falar sobre realidade aumentada e virtual cai por terra, assim, porque o tamanho das coisas, posicionamento, como você está posicionado para poder interagir com a coisa, cai por terra, porque você não pode mais estar, inclusive, muito bem confortável, porque você tem que estar em movimento para poder interagir com o mundo virtual. Você falou disso de olhar para o lugar e selecionar. Eu lembrei que no Play 5 ele tem um nível a mais isso, que ele sabe para onde você está olhando, o seu olho, sem você mexer a cabeça. E parece mágico, assim, é bem, bem diferente mesmo. E também tem isso de esperar. Mas eu não lembro onde que foi que eu vi, se foi protótipo antigo, alguma coisa, que era você mexer o mouse olhando e para você clicar, você piscava. Mas eu fiquei pensando, e se você precisar piscar? Né? Às vezes você não quer clicar, mas você vai ficar segurando o olho. Então, é difícil de você adaptar uma tecnologia assim, se você não tem um equipamento, alguma coisa, né? E eu acho que também deve ter sido muito difícil quando começou o touchscreen também, para você pensar sem botões, né? Como que você vai fazer as coisas sem botões? Então, eu acho que é mais uma vez um desafio muito parecido, que daqui a pouco, quando inventarem aquela forma perfeita de você fazer, vai parecer óbvio, né? O touchscreen, por exemplo, é uma coisa assim, né? Que não sei se vocês lembram, mas eu não tinha fé no touchscreen. Antes de sair o iPhone, existiam produtos com touchscreen. Tinha o Palm Top, né? Que era o computadorzinho que
era mais parecido com o celular, né? Com o smartphone e tal. Você podia tocar com uma canetinha, mas o negócio que você tocava não funcionava direito, você clicava algum negócio, não sabia que clicou direito, era lento, não dava feedback, não dava feedback. Que as telas eram resistivas, né? Eram capacitivas, não era essa tela que a gente tem hoje, que ela tem uma responsividade alta, né? Ela é resistiva, né? Não, pois é, mas era uma coisa assim, né? Existia, mas era muito sabe? Não liga para que grandes coisas que tem touchscreen, porque não era bom. E aí saiu a Apple, saiu o primeiro iPhone com uma tecnologia de touch que as pessoas falam assim, olha, é touchscreen mesmo, dá para tocar, dá para funcionar, dá para fazer, tipo, meio que a forma de... Não que a tecnologia não existia, mas a forma de entregar aquela tecnologia foi muito melhor, né? Então, vai precisar disso. E as nossas preocupações, como você pode ver, tanto a minha quanto a do Gui ali, é aquilo, como que a gente vai fazer para realizar... Como que a gente vai controlar para realizar ações não intencionais? Ou seja, como que eu vou ler minha sinopse sem entrar no filme? Como que eu vou piscar sem fazer o clique? Que eu vou piscar? Eu vou ficar com a cabeça parada. Se eu não ficar com a cabeça parada alguma hora, eu vou ficar com cãibra no pescoço, vai me dar um negócio estranho. Então, são essas coisas. Precisa ser entregue de uma maneira muito bem eficiente, porque aí realmente muda a cultura, muda a forma como as pessoas percebem aquela tecnologia. A tecnologia sozinha em si, só existir, não é o suficiente, né? Tem que ser bem entregue. É por isso que a gente está aí, para a gente projetar pensando no usuário. E esse ponto que você comentou, eu fiquei pensando agora, eu nunca tentei fazer isso, mas eu tentei fazer esse teste. Mas assistir um filme com o pouco recurso que eu tenho, né? Falando, vamos giroscópio do telefone ali. Assistir um filme deve ser uma experiência, no mínimo, intrigante. Não vou dizer que é boa, não, mas deve ser intrigante, porque o telefone, do jeito que do recurso que eu tenho, se eu mexer um pouco a cabeça, eu vou tirar o ângulo da tela. Então, eu vou ter que ficar parado por um bom tempo para conseguir, mexendo só os olhos ali para cima e para baixo, para poder, né, ver todos os cantos ali e tudo mais. Porque se eu mexer um pouquinho, eu posso tirar justamente o momento da cena que alguém tá do lado direito ou do esquerdo lá que tá fazendo alguma coisa, né? Eu tenho que ficar paradão ali para poder assistir o filme completo, se eu quiser fazer isso. Se eu usar esse óculos aí. Ele vai ter que entender que eu tô no modo cinema e que acompanha o meu movimento, né? E como é que eu vou configurar esse rolê, né? Isso vai mudar de uma maneira meta como que a gente vai construir narrativa a partir de então. Porque pensa no cinema 360, cara, ou até no videogame. Imagina Resident Evil, Survival Horror, para você estar jogando com o negócio. Como que você vai saber que a ação do usuário tá no norte ou ou tá no sul? Você tá assistindo um filme de terror, o Jason entra por trás, assim, pela sua orelha, você não viu? Aí o cara vira pra esquerda assim e morreu a hora que você voltou aqui. Perdi. Muda a forma como que eu vou construir a narrativa, como que eu vou fazer que o usuário sinta a emoção correta no lugar certo, sendo que eu não sei, é muito aberto, né? Tipo, tem que ser design voltado a conteúdo completamente, não pode ser estático. Vai ser muita loucura a meta-linguagem para poder construir as coisas no futuro aí. Essa viagem é transcendental mesmo. Esse exemplo que você deu aí, que falou do cinema, é complexo, né? Porque cara, eu tenho que projetar de um jeito que o usuário não perca, porque ele perdendo as primeiras coisas ali, os primeiros lances que ele perdeu de experiência, cagou toda a tecnologia. Não adianta. A ideia que você falou do touch ali, as primeiras entregas de touch que deram eram muito pobres, né? Então, assim, alguns que já não acreditavam falaram, cara, isso aí é melhor me dar as teclas, é melhor, me dá um negócio com as teclas lá que é melhor, porque esse negócio de tá tocando na tela não funciona direito, não. Porque teve o experimento, né, que fizeram de tentar reconhecer também a caligrafia da pessoa. Não sei se acho que foi no Palm OS ou foi um experimento da Microsoft, que eles são bons em nascer com dispositivos móveis e morrer com eles, né?
porque tentou fazer inclusive um Windows Phone que não foi para frente. Comprou uma empresa que já funcionava. Veja que negócio legal que o Microsoft tem muito case de fracasso, né? Comprou uma empresa que já funcionava, já vendia milhares de dispositivos, conseguiu comprar uma empresa desse nível, que já tinha toda a tecnologia, e conseguiu fechar essa empresa, velho. No momento de maior adoção do smartphone. Eles conseguiram ter essa façanha. Mas enfim, um case que eu vi que foi deles mesmo anterior é que eles tentaram fazer com que fosse reconhecido, né? A desistir da mobilidade de Windows foi um erro. Tá, Sherlock Holmes, tá bom. e esse reconhecimento da escrita tinha muito erro. Óbvio, o hardware da época, imagina, hardware do começo dos anos 90 ali, reconhecer precisamente a minha forma de escrita. Imagina como é que eu interpretava a letra do médico, né? É impossível a gente já no normal já interpretar. E as pessoas que escrevem letra cursiva mais deitada ali não entendia, tava muito erro. Então assim, no momento chegou assim de cara, não funciona, realmente. Não dá pra fazer isso, nunca, a humanidade nunca vai experimentar isso. Aí teve alguma galera que pensou assim, se a gente fizer o contrário, se a gente treinar o usuário, que existe alguns comandos específicos, e aí a gente vê se isso dá certo, se ele consegue replicar comandos específicos. Óbvio, esses comandos têm que ser baseados no que o usuário já faz, né? Não adianta a gente falar assim, para escrever para baixo, você vai fazer um risquinho. Não é assim. Escrever para baixo, você bota uma setinha para baixo, porque é uma coisa mais natural de entender cognitivamente. Será que vai dar certo? Aí tentaram, e aí foi assim que surgiu justamente o alfabeto no primeiro dispositivo lá da Apple que eles fizeram, que era o formato contrário. Eles tinham as formas que você escrevia letra O, letra E, não podia escrever de qualquer forma. Tinha que escrever de uma forma específica, aí ele conseguia traduzir e transcrever ali. Mas daí a você conseguir ter a ideia de como levar uma experiência no momento que você tem um hardware não tão potente, não tão evoluído, num tempo específico, para que as pessoas acreditem que aquilo vai funcionar. Eu estou fazendo isso para dar essa analogia do como é que você entrega uma experiência de cinema para que as pessoas não desacreditem que ela vai conseguir realmente acompanhar a narrativa, se na primeira vez que alguém morreu, o cara já perdeu o foco. Eita, pô, tava olhando pro pôr do sol, mas tem uma casa pegando fogo aqui atrás. Mas os bons diretores já fazem isso hoje, não nesse nível, mas hoje eles já fazem algo para te fazer olhar para um lado da tela específico. Porque em casa você assiste e você vê a tela inteira o tempo todo. Em cinema com telas menores também, mas você pega... tem filmes, por exemplo, o Oppenheimer mesmo, ele foi feito para você assistir no IMAX. Então, ou em algum cinema com tela... Na verdade, ele foi feito para o IMAX, né? Assistir num cinema muito bom também serve. Mas você assistir em casa, você não vai ter a mesma experiência. Porque ele não foi feito para você ver a tela todo o tempo todo. Às vezes é para você estar olhando para a esquerda, às vezes é para você estar olhando para a direita. E o Christopher Nolan, ele fez isso para... ele te força a olhar para o lado que ele quer que você olhe. Então, sem perceber, ele está te falando. Sem você perceber, ele está te falando para onde é que você olhar. E a maioria das pessoas vão estar olhando para aquele lado. Quem não tiver, talvez perca alguma coisa, talvez tenha uma experiência diferente, mas faz parte ali desse tipo de arte, né? E eu acredito que o que seria um filme 360 também vai ser da mesma coisa. O diretor vai fazer o possível para fazer você olhar para lá, ou para trás, ou para onde for, usando até som, porque tem a parte 3D do som também, né? Ele vai te fazer olhar para o lado que ele quer que você olhe. E se você não olhar, talvez você perca alguma coisa, mas eu acho que as coisas mais importantes vão fazer de alguma forma que você vai querer olhar, que não vai ter jeito. Vai ser muito necessário, né, a pregnância de signos para você poder levar
a pessoa para você conduzir a atenção do usuário para aquele lugar específico, né? A gente vai precisar de signos que já estão difundidos aí no mundo real para adaptar para essa nova estratégia. E até a forma de trabalhar a fotografia, imagina, é claro, no IMAX, apesar de tudo, o IMAX ele tem uma tela estática, né? Você está sentado na sua cadeira e você está olhando ali. Mas imagina que loucura você assistindo um vídeo imersivo ali com o seu óculos 3D, e aí muda a fotografia. Ou seja, você está vendo um plano geral, tá lá longe, de repente, pum, você tá vendo os zoom, você tá vendo o rosto da pessoa aqui perto do seu lado. Aí você tá dentro da casa, assim, como que a gente vai trabalhar foco, né? Tipo, plano geral, plano médio, plano sequência, com a pessoa, sendo que a pessoa tá mergulhada ali dentro. E eu vou te falar, cara, só de eu colocar aquele óculos ali e os bichinhos me derrubar da escada no jogo medieval ali, me dá tontura, eu acho que eu vou cair de verdade. Eu não sei como é que seria, por exemplo, jogar o Homem-Aranha, que o pessoal fala que passa muita tontura, mas eu fico completamente desequilibrado jogando um jogo onde não muda o plano, só tem rotação. Imagina a hora que começa a ter várias profundidades, várias camadas, vai ser uma loucura, vai ser bem diferente para poder prender a atenção do usuário mesmo, para o pessoal conseguir aceitar. Eu gosto dessas conversas que a gente começou falando lá, meio que formalmente, lá, a empresa pequena, média grande, isso aqui, os perrengues, a gente acabou agora falando sobre fotografia, sobre cinema, rolê totalmente diferentão, assim, é bom por causa disso, cara. É bom que não tem pauta, essa é a ideia, inclusive, assim, de ter essas conversas, porque, assim, pega... Eu estava conversando com uma pessoa até sobre o nosso dia a dia, a gente vai participar de eventos, por exemplo, para conseguir ter outros pontos de vista, às vezes, de um tema específico, mas acaba tendo um momento blocado que acaba sendo temático, de qualquer forma. Então, você vai para uma palestra, vou para uma palestra, vou para um evento para poder assistir um outro ponto de vista, conhecer um negócio diferente, mas você entra e você sai exatamente naquele tema. Acabou. Aí, e uma das coisas que eu tô... Isso aqui ainda é um experimento, tá? Tô tentando meio tirar essa necessidade de ter um tema específico. A gente vai conversando, a gente vai se embora, vai devaneando, vai ter horas que vai dizer, cara, isso. Eu acho que esse rumo da conversa aqui não bota no ar não, que a gente viajou demais. Mas o interessante é a gente realmente devanear essas coisas, porque são temas que fugiriam ou necessitariam de um fórum específico para que a gente chegasse a discutir sobre aquele determinado assunto, mas que já estava na nossa cabeça de alguma forma, isso, interpretação minha, estava na nossa cabeça de alguma forma a ponto da gente ter chegado até aqui, no ponto. E não foge, inclusive, das áreas com que a gente atua. Porque a gente está falando sobre interação humano-computador, a gente está falando sobre as tecnologias envolvidas, a gente está falando, inclusive, o perrengue que vai ser para programar essas bucha toda aí, né? A gente vai estar falando de como é que a gente projeta e tal, não sei o quê, e como é que a gente gera a atenção do usuário, aquele negócio todo. Mas e como é que o programador vai fazer com que esse rolê realmente funcione em tempo real, sem travar, e conectar com a API correta ali e renderizar com a máxima qualidade possível, porque como eu falei, né, tá basicamente na retina do camarada ali. A mãe do cara pode não estar gostando, mas ele tá com a tela na cara agora, né? Então, como é que a gente trabalha com tudo isso? E esse é esse amontoado de viagem, assim, é que eu acho legal. Nas últimas conversas que eu tenho, essa daqui também é enriquecedor por causa disso. A gente vai por uns lugares nem se fosse uma pauta fixa, tinha que chegar até aqui, provavelmente a gente não teria viajado tanto, assim. Eu quero agradecer muito aí vocês terem aceitado aí essa conversa, esse papo aí de falar umas loucuragens, trazer uns perrengues, a gente falar sobre outros, inclusive, trazer mais outras coisas, mais outras dúvidas, o que eu achei interessante também, até nas primeiras, essa daqui faz com que outras pessoas olhem e falem, eita, aquele negócio que vocês falaram naquele momento lá, eu tenho umas opiniões para dar.
me segura que eu tenho uma opinião e eu quero dar. Né? Então, acontece bastante isso também. A gente fala uns negócios para as pessoas que têm o seu ponto de vista e a ideia é que daqui a um tempo se construa vários comentários sobre comentários feitos antes e por aí vai. Né? Sem ter essa pauta fixa. Pode ser que dê errado? Pode ser. Mas é interessante justamente esse teste de ver como é que se constrói. A minha trajetória acadêmica foi justamente baseada em psicologia cognitiva, né? Então tem muito da construção do conhecimento, tem vários pontos de vista diferentes, de várias formas, inclusive, de chegar naquele mesmo assunto. Para poder você ter, então faz até sentido, que é aquele mesmo assunto que a gente estava falando antes lá, de tal coisa assim. Enfim, foi só uma viagem aqui que eu quis dar para comentar para vocês o quanto foi enriquecedor para mim essa conversa aqui com vocês. Que legal, Jefferson. Eu agradeço pelo convite, cara. É muito bom poder compartilhar as ideias e encontrar pessoas que estão interessadas no assunto, né? Que não é na esquina de casa que a gente tem esses papos malucos, não é com qualquer um que a gente troca essas ideias, né? Eu também agradeço aí o convite, achei bem legal o formato aí da conversa. Até comentei com o César, falei, eu tenho vergonha ali de ir lá falar. Ele falou, não, vamos lá, é só uma conversa. Achei bem legal o formato e foi bem interessante o assunto. Pois é, então, muito obrigado, valeu mesmo por vocês terem aceitado essa loucuragem, esse papo aqui. E fica aberto também, tem algum outro assunto, alguma outra coisa que quer trazer, cara, marca lá e a gente fala. A ideia é justamente o título é Bora Marcar uma Call por causa disso. Cara, quero falar um negócio contigo. Posso marcar pra gente conversar? Marca lá, velho. Marca lá e vamos falar. Não é o Bora Marcar do paulista, né? Eu já morei muito tempo em São Paulo, tem esse Bora Marcado, tipo, nem fudendo, eu quero falar com esse cara. É o Bora Marcado é real mesmo. Vamos marcar certinho. Valeu. Boa. Até mais, falou. Tchau, tchau.